Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom a todos. Quero agradecer por você estar aqui mais uma vez, né, nos assistindo, né, ou melhor, estudando, né, juntos. Mais uma Parashá Pekudê. E como é a última Parashá, né, do livro, né, nós vamos fazer um pouquinho diferente, né, a recitação no final, e nós vamos cantar uma música, né, em hebraico, claro, né, também, em comemoração aí ao Dia das Mulheres, né, que o Eterno possa abençoar todas as mulheres virtuosas deste mundo, né, que fazem de tudo para agradar aos seus maridos e aos seus filhos, à sua família. E eu deixo Mishlei 31:10, né, onde nós acharemos uma mulher virtuosa. Onde achará uma mulher virtuosa, ela vale mais do que o ouro e a prata e do que rubis refinados, né. Nós vamos cantar uma músicazinha, né, que ela é bem conhecida lá na terra de Israel, entre o povo judeu, né, e o povo hebreu, né, que chama Rahamim Avakesh. Rahamim Avakesh. Misericórdia, prece, misericórdia, né. Pai, tem misericórdia, né. Eu vou cantá-la e depois a gente traduz. A Parashá hoje é pequenininha, então dá tempo para a gente fazer essa, tipo assim, brincadeira, nessa ilustração. Vamos lá. Avô lacê, tiflá, breada, libi kamai beikirdi, essa colila el ha-ha-Elohim. Bifit filah lerahami, alola ser tiflah beradami, libi kamai beikirdi, essa colila el ha-ha-Elohim. Bifit filah lerahami, rahamim avakesh, rahamim avakesh, leman shimcha, leman shimcha, Pois é, a gente não vai repetir ela muito, porque senão a gente vai perder muito tempo. Tá aí a música Rahamim Avakesh, né? Eu vou me aproximar um pouquinho para a gente começar a Parashá, né? Então vamos à tradução da música, né? Vamos à tradução da música. Ela está em inglês, eu não vou, né, entrar no mérito da tradução em inglês, né? I will be a phrase for my people, né? I will ask come work within me, né? I will cry, oh, to living God, who sees me, né? My mouth, I pray for mercy, I ask for mercy, for you, my name is Sat. Traduzindo do inglês, né? Você viu, meu inglês é muito ruim, né? Eu vou fazer uma oração pelo meu povo. Veja quando a gente traduz do inglês, né? Traduz do hebraico para o inglês e do inglês para o português. Veja como sai. Eu vou fazer uma oração pelo meu povo. Meu coração veio como água dentro de mim. Eu vou chorar para viver. Deus quer me ver. A minha boca, uma oração por misericórdia. Peço misericórdia
pelo seu nome. Agora, quando a gente traduz do hebraico para o português, veja como fica melhor, né? Eu vou pedir misericórdia, Pai, para rezar pelo meu povo. Meu coração é como água dentro de mim. Vou levar a voz ao Elohim vivo, né? A Adonai vivo. Aquela palavra ali, né? Rahai, né? Elohim, Rahai, né? Que deriva de Elohim, ele às vezes, algumas versões trazem a palavra Adonai, Adonai Roei, né? Adonai vivo. Né? Eu rezo por misericórdia, vou pedir misericórdia, né? Por amor ao teu nome, pelo teu nome, procurarei misericórdia. Lemashim, né? Lemashim Rahamim Avakesh. Pois bem, deixando a música de lado, agora nós vamos para a Parashá. A Parashá Pekudê, que começa, né, lá no Shemot, que é a última porção deste livro, né, é a Parashá Pekudê, começa em Êxodo 38, 21 e vai até 40, 38. São 2 capítulozinhos só, né? Então nós vamos ler a Parashá e trazer as curiosidades dos sábios, né? O que os sábios pensam da Parashá. Vamos lá. Shemot, Êxodo, né? 38, versículo 21. Vou acrescentar um pouquinho aqui, fica maior. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moshe foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Aaron, o Cohen, o sacerdote. Fez, pois, Betzaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Yehudá, tudo quanto Yeshua, ou Adonai, né, tinha ordenado a Moshe. E com ele, Aholiabe, filho de Aisamaque, ou Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Esse azul é aquela pele do peixe lá, né, gente? Vocês sabem que eu falei lá atrás. Todo ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 630 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos de 1.675 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Gente, o que foi que Moshe fez questão de fazer aqui? Contar todo o ouro, toda a prata, tudo que foi arrecadado e mostrar onde foi usado. Que é para depois ninguém dizer, você ficou com um pouquinho, ou com um tanto ali, um tanto de tanto, né? Não, ele fez questão. Por quê? Não basta o Eterno saber que você é honesto. Você tem que mostrar, provar para as pessoas que você é honesto, né? Para que não deixem dúvidas, porque as pessoas não são oniscientes, onipotentes, onipresentes, né? Para saber que você é honesto. Então Moshe fez questão de mostrar onde foram usados tudo que foi arrecadado. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que
passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 613.550. E houve 100 talentos de prata para fundir a base do santuário e as bases do véu para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. Os 2.675 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu os seus capitéis e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e a base da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e também as estacas do pátio ao redor. A palavra Mishkan é mais fácil de falar do que tabernáculo, né? Então, o capítulo 39 agora. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Aaron, como Adonai ordenara a Moshe. Assim se fez o efode de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas do ouro, as lâminas de ouro, e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntaram e uniram-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do efode que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como Adonai ordenara a Moshe. Tudo foi do jeito que Adonai ordenou a Moshe. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas de ouro, lavradas com gravura de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. Cada pedrinha do efode tem o nome das tribos. E as pôs sobre as ombreiras do efode por pedras de memória para os filhos de Israel. No caso aí ele está falando das pedras de ônix, que, né, eu acho que eram as que ficavam aqui. Como Adonai lhe ordenara a Moshe. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra do efode, de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura também de 1 palmo dobrado. Tamanho isso, né? Então, vendo aí assim. E engastaram nele 4 ordens de pedras. Uma ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. As fileiras, né? A terceira ordem é de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. A quarta ordem de um berilo, de um ônix e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Aí formava o quadrado. Elas eram retangulares, por isso que a largura deu o mesmo tamanho do comprimento, da altura.
Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, como gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Bom, o que eu te falei antes, né? Elas eram gravadas aqui, não é foda, os nomes das tribos, certo? Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado, e fizeram 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do efode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao efode por dentro, né? As argolas para passar, para segurar. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do efode, embaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do efode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do efode, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do efode. E o peitoral não se separasse do efode, como Adonai ordenara a Moshe. E fez o manto do efode de obra tecida, todo de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Lá embaixo, né, gente? Lá embaixo, quando ele andava, talim, 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 elas balançavam, tiniam. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como Adonai ordenara a Moshe. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, como Adonai ordenara a Moshe. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade pertence a Adonai. Ou, no caso aí, gente, não era Adonai, né? Era a Kadosh lá. Aí a gente não pode pronunciar porque é o tetragrama, nós não sabemos a pronúncia, né? O Yud, Re, Vav, Re, que em português, né, é o YHWH, e quando se lê em hebraico é de trás para frente, ou na ordem correta. Nós aqui inventamos que daqui para lá é que é de frente para trás, né? Vai ver que o certo é como o Eterno criou, né? Assim, e não assim. Então, a frase, né, que tinha era Kadosh lá, e aí o tetragrama, né, o Yud Re Vav Re, que é santidade, pertence ao Eterno, né? E ataram-na com um cordão de azul para
prendê-la à parte superior da mitra, como Adonai ordenara, né, a Moshe. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que Adonai ordenara a Moshe. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moshe o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais e as suas colunas e as suas bases. E a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugo e o véu de cobertura. A arca do testemunho, os seus varais, o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição. O candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem e todos os seus pertences e o azeite para luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção. E o incenso aromático e a cortina da porta da tenda. O altar de cobre e o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e a cortina da porta do pátio, as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Aaron, o Corém, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo o que Adonai ordenara a Moshe, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moshe toda a obra, e eis que o tinha feito, como Adonai ordenara. Assim o fizeram, então Moshe os abençoou. 40. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nela o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso, diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Aaron e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirás a Aaron as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás para que me administrem o sacerdócio. Também farás chegar aos seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Nas suas gerações. O sacerdócio de Aaron era perpétuo dentro das suas gerações, bem diferente
do sacerdócio de Yeshua. Yeshua é da tribo de Judá. Arão é da tribo de Levi. Não vamos confundir isso. Aquele sacerdócio parou. Agora é o sacerdócio de Yeshua. Mas a aliança é a mesma, tá? A aliança continua sendo a mesma. Não mudou nada. Ela foi carimbada com um selo incorruptível, que é o sangue de Yeshua. Apenas isso. E Moshe fez conforme a tudo o que Adonai lhe ordenara, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, do primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moshe levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas. Veja que é Moshe quem está fazendo tudo, né? Será que foi ele que fez tudinho? Os sábios dizem que foi ele que fez tudinho. Né? Eles construíram, mas quem levantou o tabernáculo foi Moshe. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, como Adonai ordenara a Moshe. Eu acho que ele teve ajuda, né? Não é possível. Ele pôs a mão na massa, mas ele teve ajuda. Sozinho ele não conseguiria fazer isso. Imagino que não. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca, e introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como Adonai ordenara a Moshe. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante Adonai, como Adonai ordenara a Moshe. Pôs também na tenda da congregação o tabernáculo na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante a Adonai, como Adonai lhe ordenara. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como Adonai ordenara a Moshe. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de alimentos, como Adonai ordenara a Moshe. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs a água para lavar. E Moshe e Aarão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entraram na tenda da congregação e quando chegaram ao altar, levavam-se como o Adonai ordenara a Moshe. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moshe acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória de Adonai encheu o tabernáculo. Gente, isso mesmo a gente vai ver quando Salomão constrói, né, o Beit Hamikdash. Mesma coisa acontece. Apesar do Beit Hamikdash ter sido construído por mãos não hebreus, né, que a gente vai ver já já, que são as curiosidades dos sábios, né, os argumentos dos sábios, Adonai também, né, repousou a sua Shekinah ali no Beit Hamikdash, que Shelomo construiu. Vamos lá. E encheu o tabernáculo. 35. De maneira que Moshe não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Adonai encheu o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Entendeu, né? A nuvem levantava, eles desarmavam a tenda, desarmavam o Mishkan e andavam. A nuvem parava, eles paravam, né, armavam o acampamento e armavam o Mishkan, e ali ficavam até a nuvem se mover de novo. De maneira que Moshe não podia entrar na tenda da congregação,
porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Adonai encheu o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava, ou até o dia que ela se levantasse. Porquanto a nuvem de Adonai, a nuvem de Hashem, né, estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ou seja, perante toda a Beit Israel, ou perante todo o Bene Israel, né, em todas as suas jornadas. Bom, gente, o livro de Shemot acabou, né, e nós vamos agora para as curiosidades. Deixa eu ver o que é que eu posso falar aqui. Né. Eles relatam aqui toda a honestidade dos utensílios, né, no qual foi usado, né, e eles dizem aqui que ainda havia restado 1.575 shecalins de prata, e Moshe não conseguia lembrar-se quais objetos haviam sido feitos com eles, né. Moshe ficou preocupado, talvez, mas aí lembraram a ele que foram construídos, né, os ganchos dos pilares, né, por aí. Tem também, né, assim, a curiosidade, né, Moshe ficou tão aliviado que entoou 15 louvores a Hashem, né, quando terminou tudo. Tu, Hashem, ele exclamou, serás louvado com Shi Ushevachá, né, Halel Vezincha, Oz Umenshalá, Netzach, né, Gedulá, Ugevurá, Tehilá, Vetferet, Kedushá, Umalhut. Ou seja, traduzindo agora, né, cânticos e louvores, júbilos e músicas, força e domínio, vitória, grandeza e poder, elogios e glória, santidade e majestade, bênção e agradecimentos. Dizemos estes 15 louvores na prece de Yeshtabar, toda manhã. Vamos lá. Os vestes sacerdotais, não tem muita a participação de Moshe no templo, né? Tem uma midrash aqui, né, que é com Alexandre, né, as vestes sacerdotais, né. O reino do jovem imperador Alexandre Magno era imenso, governara algumas partes da Europa, Ásia, África Ásia e África, e se propunha a conquistar todo o mundo. Seria muito ofensivo para o exército de Alexandre submeter-se ao pequeno país de Eret Israel, né, da terra de Israel. Alexandre Magno sentiu-se incomodado com os soldados judeus, certa vez que lhes pedira para ajudá-lo em uma guerra. Os judeus se negaram, pois havia feito um trato com outro imperador, o rei da Pérsia. Responderam, pois, a Alexandre que não podiam enviar-lhe ajuda, pois, se o fizessem, estariam violando um tratado com o rei da Pérsia.
Porém, um grupo de inimigos dos judeus, os Cutim, né, samaritanos, não vamos, né, taxar aqui os samaritanos, né, mas os samaritanos, né, vêm lá da Pilístia, né, que são os filisteus. Isso aí foi uma conotação pejorativa dos imperadores, né, que viviam em Eretz Israel, enviaram soldados em apoio a Alexandre Magno. Os cutins falaram mal dos judeus a Alexandre Magno. Os judeus pretendem rebelar-se contra ti, protestou o imperador. Destrói o templo deles e a cidade rebelde onde está situada Jerusalém. Alexandre acreditou nestas palavras e concordou em destruir o Beit Hamikdash. Essa midrash aqui, gente, essa história, né? É uma história que que conta, né, como as vestes sacerdotais salvaram o templo da destruição, né? Depois não conseguiram, ele acabou sendo destruído. Esse daí sendo destruído por Tito. Perdão, gente, perdão. O que foi destruído por Tito foi o que Herodes construiu, tá? Alexandre acreditou nestas palavras e concordou em destruir o Beit Hamikdash. Quando os judeus souberam disto, todos em Eretz Israel se entristeceram. Avisaram o Kohen Gadol, Shimon Hatzadik. Kohen Gadol é sumo sacerdote, tá? Que Alexandre estava para destruir o Beit Hamikdash. O Beit Hamikdash é o templo, né? Shimon sabia que somente uma medida drástica impediria que o exército de Alexandre conquistasse Jerusalém. Shimon Hatzadik ficou sabendo que Alexandre e seus homens marchavam para a cidade santa, envergando as 8 vestes do Kohen Gadol. Sumo sacerdote saiu ao encontro de Alexandre e acompanhado das grandes figuras de Jerusalém e de jovens Kohanim com tochas acesas. Shimon Hatzadik e seu grupo marcharam durante toda a noite e na manhã seguinte se aproximaram dos homens de Alexandre. Hatzadik quer dizer o justo, tá, gente? Shimon, o justo. Que são essas pessoas? Perguntou o imperador aos Cutim. São os judeus que se rebelaram contra ti, majestade, responderam. Quando Alexandre se encontrou frente a frente com Shimon Hatzadik, aconteceu algo espantoso. O imperador, famoso no mundo inteiro, perante quem todos se inclinavam, desceu do cavalo e fez uma profunda reverência ante o adornado e resplandecente Tzadik. Seus homens não acreditaram no que viam. Porque tu, Alexandre Magno, deverias te inclinar perante este judeu? Perguntaram ao imperador. Alexandre explicou. Na noite anterior a cada batalha, sempre que este homem me apareceu em sonho. Alexandre perguntou a Shimon Hatzadik. Peraí, gente. Peraí que eu pulei uma linha, né? Na noite anterior a cada batalha, sempre que este homem me apareceu em sonhos, ganhamos a peleja no dia seguinte. Este homem que parece um anjo, ajudou-me a ganhar minhas guerras. Alexandre perguntou a Shimon Hatzadik, por que saíste ao meu encontro? Shimon Hatzadik respondeu, soubemos que desejas destruir nosso templo, porém não compreendes que é neste templo que rezamos sempre a Hashem, para que tenhas êxito nas tuas batalhas. Nossos inimigos te enganaram e deram falsas informações sobre nós. É a tal Lashon Hará, né, gente? Língua maldita.
Quem são teus inimigos? Perguntou Alexandre. Os Cutim, respondeu Shimon Hatzadik. Neste caso, disse Alexandre, decreto que faças com eles o que quiseres. O Beit Hamikdash e Jerusalém salvaram-se da destruição, graças a Alexandre ter ficado bastante impressionado pelo aspecto de Shimon Hatzadik, vestido com suas gloriosas vestes de Querumá. Em geral, não é permitido usar as vestes sacerdotais fora do Beit Hamikdash. Mas neste caso, Shimon Hatzadik fez uma exceção, pois o Beit Hamikdash e as vidas dos judeus corriam perigo. Segundo outra opinião de nossos sábios, as roupas usadas por Shimon Hatzadik eram exatamente iguais na aparência às vestes de Querumá, mas não eram sagradas, eram apenas uma imitação. Bom, gente, a Sheninah, pois é. Eles aqui contam mais uma midrash, eles contam uma midrash, né? Hashem criou o mundo para que sua Shekhinah pudesse residir nele. Contudo, Adão pecou. A Shekhinah então retirou-se para o primeiro céu. Quando a geração de Enoque pecou, a Shekhinah partiu para o segundo céu. A geração do dilúvio, com seus crimes, fez com que a Shekhinah retrocedesse ao terceiro céu. A perversa geração da Torre de Babel fez com que a Shekhinah se retirasse ao quarto céu. A corrupção dos egípcios, na época de Avraham, empurrou a Shekhinah de volta ao quinto céu. Por causa da perversidade de Sodom e as cidades vizinhas, né, Shedom e Amorá, né, Sodoma e Gomorra, a Shekhinah partiu para o sexto céu. Finalmente, a depravação dos egípcios na época de Moshe fez com que a Shekhinah se retirasse para o sétimo céu. Lembre-se que Shaul, né, ele fala que foi até o terceiro céu, né? Os sábios aqui falam até o sétimo céu. E isso é uma das crenças dos terraplanistas, tá? Que existe o primeiro firmamento e existam mais firmamentos que são, né, os outros céus. Por isso que no hebraico não existe a palavra céu no singular. Isso é muito interessante, porque a palavra Hashamai ou Shamai quer dizer águas de cima, ou céus, céus, né? Ou, eu esqueci o nome da outra palavra agora, tá, gente? Perdão, que quer dizer céu também. Não lembro, tá, gente? Né? Que quer dizer céus, né? Então, 7 tzadikim restauraram a Shekinah para este mundo. Vamos lá. Abraão trouxe-a de volta ao sexto céu. Só que existe uma desordem cronológica aqui, né? Porque Abraão viveu antes da Shekhinah subir para o sétimo céu, né? Mas, digamos que depois que ela estava lá, as obras desses homens, né, fizeram com que ela retrocedesse. Então vamos lá. Avraham trouxe-a de volta ao sexto céu. Yitzhak devolveu a Shekhinah ao quinto céu. Yaakov fez com que a Shekhinah descesse ao quarto céu. Levi trouxe de volta ao terceiro céu. Levi. Eu acho que Levi aqui deve ser a tribo inteira, né? Kenat puxou-a para o segundo céu, né? Aram, pai de Moshe, restaurou a Shekhinah ao primeiro céu. Quando Moshe ergueu o Mishkan, a Shekhinah desceu do primeiro céu e novamente retornou à terra. Gente, isso é só uma midrash, tá? Eu prefiro concordar só com 3 céus, tá? E não com 7. A grandeza do Mishkan, né? Porque ele foi tão grande, né? Que é para que a gente,
né? Perceba que a obra, né, do Mishkan realmente foi imensa, né? E com esta paraxá encerra-se o livro de Shemot, né? Ao concluir cada um dos 5 livros da Torá, é costume a congregação dizer, seguida pelo Razan Ledor, tá? Razak, Venit, Razek. Sejam fortes e fortaleçam-se. Amém? Eu esqueci, né, de pronunciar as palavras do Eterno no começo, né? E vou pronunciar elas no final, porque a gente está terminando um livro, certo? Eu acho que até foi bom isso, né? O Eterno disse assim, Zahor et Yom HaShabbat lekadishou. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A gente está fazendo isso agora, né, gente? E as paraxás, elas são assim, né, devagarinho, né, porque não se pode estudar a Torá de uma vez só. É muita informação. Então tem que ser devagarinho, vai mastigando aos pouquinhos, tá, gente? Até a gente chegar na última. Quando a gente chega na última, a gente começa tudo de novo e começa a mastigar tudo de novo. Foi isso que Yeshua disse, né? Foi isso que Yeshua tentou dizer quando ele falou, tentou explicar, né? Quando ele disse assim, examinai as Escrituras, porque é nelas, ou é nela, nas Escrituras, né, que vocês vão encontrar o caminho para a vida eterna, para o Olam Rabá. Então, gente, vamos terminar essa paraxá, né? Já lemos, né, a Razan Ledor, né, e um Shabbat Shalom a todos. Tem uma musicazinha, né, que é cantada também em Israel, que ela é mais ou menos assim. Tá, gente? Eu não vou tocar, né? Só vou recitar ela, né? Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom. Um Shabbat Shalom a todos vocês. Elohim Melech Neiman. Elohim é Rei fiel. Amém. E até o próximo vídeo. Se gostar, gente, o pessoal está pedindo para vocês. Se gostar, compartilha, tá ok? Porque conhecimento a gente dá de graça. A gente não vende. A gente não vende. O que se é vendido é a mentira. A verdade, ela é dada de graça. Né? Então compartilhe, né, como eu estou compartilhando. Shabbat Shalom a todos. Amém.